E aí, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero contar para vocês, com um pouco mais de detalhes, como foi a minha viagem do Brasil até o Japão. Provavelmente esse vídeo está saindo depois do vídeo da viagem em si, onde eu tentei filmar algumas coisinhas, né, para vocês. Só que o vídeo não ficou tão bom quanto eu queria que ficasse por falta de habilidade minha, porque era a primeira vez que eu tava gravando um vlog na minha vida. E foi justamente o vlog de viagem que a gente tem que se movimentar e carregar bolsa e mala e não sei o que. Então, não ficou tão bom, né? A imagem ficou tremida e tinham muitas coisas que eu errei. Eu tava reassistindo o vídeo agora há pouco pra dar uma relembrada nas coisas que aconteceram. E, gente, que tristeza. Às vezes eu filmava muito rápido, às vezes eu tremia muito, às vezes eu filmava alguma coisa e não falava nada para explicar o que eu tava filmando. Às vezes eu explicava, mas o som saía muito baixo. Então, sério, de verdade, o vídeo tá meio ruim, mas espero que tenha dado para dar uma noção, né? De como foi a viagem. Bom, esse vídeo aqui não tem um roteiro, eu não fiz roteiro nenhum. Eu vou falar aqui de acordo com o que vem na minha mente. Espero que eu não me enrole muito para contar as coisas. Eu não sei se todos vocês viram o primeiro vídeo do meu canal, que é o vídeo de introdução. Lá eu expliquei um pouquinho o que eu vim fazer no Japão, mas eu vou contar aqui de novo brevemente, só para dar uma esclarecida. Meu nome é Isabela, eu sou do Rio de Janeiro e eu sou graduanda do curso de Letras Português e Japonês da UERJ, né? Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E no início desse ano eu tive a oportunidade de participar do processo seletivo para ganhar uma bolsa de estudos do governo do Japão para estudar aqui no Japão, né, no caso na Universidade de Kanazawa, durante um ano. E infelizmente eu fui selecionada depois de um longo processo seletivo e eu comecei a arrumar minhas coisas para vir para cá. Eu tive muita ajuda da universidade, com certeza, e também de uma agência de viagens. Não sei dizer ao certo se foi a Universidade de Kanazawa ou se foi o governo do Japão que contratou uma agência de viagens, mas tinha uma agência de viagens aí no meio, então eu estava recebendo informações e orientações e documentos tanto da minha universidade aqui no Japão quanto dessa agência de viagens. E essa agência de viagem foi contratada porque não sou só eu, né, que estou vindo para o Japão. Só na minha universidade, né, e no meu programa de estudos, existem mais 7 intercambistas. E existem várias outras universidades no Japão que também é, tem esse mesmo programa de estudos que é a Universidade Kanazawa. Então, assim, são muitos bolsistas de várias partes do mundo vindo pro Japão. Então, eu acho que talvez por isso, né, as universidades ou o governo do Japão tenha contratado essa agência de viagens para administrar, né, a vinda de todo mundo. E como eu tô vindo pela bolsa do governo, existem algumas coisas que foram mais fáceis para mim, no quesito de documentos, etc., porque eles me passavam todas as informações necessárias. Então, por exemplo, para documentação, para vir para o Japão, eu recebia tudo da universidade e dessa agência de viagens. Basicamente, os documentos que eu precisava ter para vir para o Japão era, primeiramente, meu passaporte. Então, eu já tinha o passaporte, graças a Deus. Eu fiz
em novembro de 2020 e o processo seletivo começou em fevereiro de 2021, né, desse ano. Então, assim, eu fiz sem saber, sem ter a mínima ideia de que um dia eu teria essa oportunidade, mas eu queria deixar pronto porque eu já queria fazer isso há muito tempo e tava procrastinando aí, tava adiando, né, essa coisa, né, de fazer passaporte. E aí, no finalzinho de 2020, eu decidi que eu ia fazer. Fui lá, vi todo o passo a passo, paguei o boleto para poder fazer o passaporte, enfim, consegui. Então, eu deixo a dica aí para vocês que estão aí planejando fazer intercâmbio ou que querem só fazer uma viagem para o exterior, já deixa pelo menos o passaporte preparado, porque qualquer oportunidade que surgir, é só você comprar sua passagem, tirar o seu visto e viajar. Falando em visto, esse também é um outro documento, né? Uma outra coisa importante para viagem que é necessário. Eu precisei de visto para vir para o Japão. Acho que todo mundo precisa de um visto para vir para o Japão. E no caso, para eu tirar o meu visto, foi também muito mais fácil do que eu imagino que seja para outras pessoas, justamente por eu ser bolsista do governo do Japão, né? Bolsista do MEXT. O que que acontece? Como eu sou bolsista do MEXT, o próprio governo daqui já fez toda a comunicação com o Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro. E um dia eles só me ligaram, o consulado me ligou e falou assim: Ah, Isabela, a gente tá esperando você vir aqui. É só você ter tal documento e aí você liga pra gente de novo e marca um horário e um dia para você vir aqui fazer solicitar o seu visto. Então foi muito mais fácil por causa disso e os documentos para eu solicitar o meu visto também foram muito fáceis justamente porque já tinha ocorrido essa comunicação aí entre o governo do Japão e o consulado no Rio de Janeiro. Então, os documentos que eu precisei levar foram pouquíssimos. Foi só o meu passaporte, um formulário de solicitação, né, de visto que eu peguei no próprio site do consulado do Rio de Janeiro, foto 3x4 e um documento emitido pela minha universidade dizendo que eu estava matriculado nessa universidade. Então, só com esses quatro documentos, eu fui lá e consegui pegar o meu visto. O visto não foi emitido na mesma hora, mas ele levou 3 dias, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente se eu fui numa quinta ou sexta-feira e eu peguei o visto na segunda-feira. Então foi muito rápido, justamente, né, por causa de todas essas facilidades que eu falei para vocês. Ah, e outra coisa também que foi muito boa, graças a Deus, é que, como eu sou bolsista, eu não precisei pagar para tirar o meu visto. Então foi 0,800. Já falei do passaporte, já falei do visto e outra coisa essencial é as suas passagens. No meu caso, as passagens, tanto de vinda para o Japão quanto as passagens de volta para o Brasil, vão ser pagas pelo governo, né? Pela minha bolsa. Tá tudo incluso na minha bolsa de estudos. Então, eu não precisei me preocupar com isso. E quem fez toda a reserva das passagens foi a agência de viagens. Então, assim que eu tirei o visto, eu mandei e-mail para essa agência de viagens e eles falaram: tá bom, a gente vai fazer a reserva do seu voo. Eles me mandaram um e-mail perguntando se no dia 23 de novembro tava ok para eu ir. Eu dei o ok e eles falaram que iam fazer a reserva do voo direitinho e que iam reservar o hotel, que é esse daqui, para eu poder fazer a minha quarentena de
14, 15 dias. Eu nunca sei exatamente se são 14 ou 15 dias, mas é um dos dois. Então, aí também tive uma facilidade porque não fui eu que tive que me preocupar com a compra, né, das passagens e tudo mais. E aí, quando a agência de viagens reservou tudo, né, os voos e o hotel, eles me mandaram um documento com a reserva do hotel e com a reserva do meu voo também. Mas a documentação para vir para o Japão não acabou por aí. Por quê? Porque a gente está em época de pandemia e o Japão está exigindo alguns documentos a mais para que você possa entrar no país. E esses documentos têm tudo a ver com o corona e a quarentena e tudo mais. Pelo que eu consigo me lembrar aqui, na verdade, eu tô até com um papel, um dos documentos que a universidade me enviou antes de eu vir para o Japão. Um dos documentos que eu precisei trazer foi em inglês se chama pledge. Eu não sei se estou pronunciando errado. Eu acho que a tradução é tipo promessa. Alguma coisa assim. Desculpa, gente, não sou bom em inglês. Mas o que é isso? É um documento, é como se fosse uma promessa mesmo, onde está escrito que você vai seguir as regras, as leis daqui do Japão, bonitinho. Você vai cumprir tudo, você vai cumprir com o período de quarentena, enfim, esse tipo de coisa. Esse documento, o consulado me deu. É um documento que já vem escrito tudo e você só precisaria preencher o seu nome e alguns dados, tipo onde você vai fazer a quarentena, que dia que você vai ir, qual o seu e-mail, telefone para contato, não sei o que. Era isso. Só que esse documento o consulado me deu, mas na verdade a minha universidade já tinha feito esse documento para mim. Eu preenchi algumas coisas eu mandei algumas informações por e-mail e aí eles preencheram e mandaram esse PDF para mim, estava escrito em japonês. E aí eu só imprimi e deixei comigo para eu entregar no aeroporto quando eu chegasse. Mas eu esqueci de falar. Esse mesmo documento eles entregaram para todo mundo dentro do avião do Catar para o Japão. Eles entregaram para todos os passageiros e aí eu preenchi. Tá até aqui do meu lado. É esse documento aqui que eu tive que preencher. Ele tem algumas páginas. Então todo mundo teve que preencher isso. Só que acabou que, como eu tinha esse documento escrito pela minha universidade, eu preenchi esse daqui do avião também. Mas o que eles olharam mesmo ali no aeroporto foi o que estava escrito pela minha universidade. Outros documentos que foram necessários para eu vir para o Japão, conseguir entrar no país, foi o questionário que eu tive que preencher online num site aqui do governo do Japão. E eu tive que botar algumas informações, meu nome, o dia que eu ia chegar aqui no Japão, o número do meu passaporte, se não me engano, se eu estava sentindo algum sintoma do corona e etc, algumas coisas desse tipo. E no final de tudo, esse site vai dar um QR Code e a gente precisa apresentar esse QR Code quando chegar aqui no aeroporto, porque eles leem lá com scanner, alguma coisa assim. Eu não sei exatamente para que serviu isso, mas é necessário. Então isso eu tive que fazer e eu fiz de madrugada, no mesmo dia em que eu peguei o voo pra cá pro Japão. Então meu voo foi às 4 e pouca da tarde e eu preenchi esse questionário online e gerei o meu QR Code de madrugada, devia ser tipo 1 hora da manhã. E eles recomendavam, né, preencher isso ou no seu país ainda, ou quando você estivesse no voo,
Porque se você deixasse para preencher no Japão, provavelmente o processo seria mais demorado. E aí você ia ficar muito mais tempo no aeroporto. Outra coisa também necessária para vir para o Japão é você instalar os aplicativos do governo para você usar durante a sua quarentena. Então, são 3 aplicativos. É um aplicativo que vai ficar te alertando caso você tenha entrado em contato com pessoas que foram infectadas pelo coronavírus. Então, na verdade, eu não faço nada com esse aplicativo, ele só fica ali no celular e até agora não aconteceu nada com ele. Outro aplicativo é só um aplicativo de localização, que no caso eu estou usando o aplicativo do Google mesmo. Ele está sempre ativado, né? A localização do celular está sempre ativada. Por quê? Porque ele é usado para ver, né, onde você tá, se você tá paradinha ali no mesmo local, se você não tá passeando aqui por Tóquio, que é onde eu tô fazendo a quarentena. E ele também é usado em outro aplicativo, que é o terceiro. Esse terceiro aplicativo é o que eu mais uso, porque todo dia, várias vezes por dia, em horários muito aleatórios, ele fica mandando notificação. E aí, de acordo com o tipo de notificação, você tem que fazer o que ele está pedindo. Até agora, só recebi 3 tipos de notificação, que são reportar o seu local. Então, quando essa notificação aparece, eu tenho que clicar no botão que fica escrito I'm here, ou seja, estou aqui, e aí esse aplicativo pega no aplicativo de localização o local onde você tá, e aí fica registrado. Outra coisa é reportar o seu status de saúde, né? Se você tá sentindo alguma coisa com febre, etc. E se você está sentindo algum sintoma. E outra coisa são as chamadas de vídeo. Essas chamadas de vídeo eu achava que ia ter alguma pessoa, né, perguntando alguma coisa, etc. Mas na verdade é bem simples. É uma chamada de vídeo mesmo, só que você só fica encarando a tela do celular por alguns segundos e eles vão filmar o seu rosto. E eu não sei exatamente para que isso serve, mas talvez sirva para de algum modo eles medirem a sua temperatura corporal. Não sei se existe essa tecnologia, mas enfim, é o que eu preciso fazer. Só que existe um problema. Eu não estou usando o meu celular pessoal para isso. Eu não sei porquê, mas meio que fui obrigada a alugar um celular que tinha esses aplicativos do governo para eu poder usar durante a minha quarentena. Eu acho que eu poderia muito bem instalar no meu celular pessoal, mas a desculpa que me deram foi que talvez tivessem intercambistas que não conseguiriam baixar esses aplicativos no seu próprio celular, então todo mundo teve que alugar um celular. Então o celular que eu estou usando é esse daqui, é um outro celular. Ele não tem nada demais, assim, é um smartphone, mas ele não sei nem qual é a marca dele. Ele é bem simplesinho, mas é só para usar esses aplicativos mesmo, não posso usar mais nada. E aí, como eu meio que tive que alugar esse celular, eu precisei trazer um documento que também foi a universidade que me deu, dizendo que eu ia chegar aqui no Japão e eu ia alugar um celular para usar os aplicativos do governo. Se você tiver por acaso vindo para o Japão nessa época de pandemia, você pode, no caso, instalar no seu próprio celular. Você pode, antes de vir para o Japão, instalar tudinho e mostrar para eles. Eu acho que funciona também. No meu caso, eu que tive que alugar mesmo por vontade de, sei lá, outras pessoas e não minha. Mas é isso aí. Esse foi mais um documento que eu tive que trazer. E o último documento, que é um documento importantíssimo, todos os que eu falei são muito importantes, mas esse também é importantíssimo,
é o documento que diz que você não está com coronavírus. Ou seja, você tem que fazer o teste do PCR. No caso, eu acho que pode ser só o da saliva ou então o teste nasofaríngeo, se eu não me engano é esse o nome, que é o cotonete no nariz e também o cotonete na garganta. Eu acho que são 2 nomes, mas eu não tô me lembrando do outro. Enfim, você pode fazer um desses 2 exames. E aí, esse exame tem que ser feito em até 72 horas antes da sua chegada no Japão. Isso que é importante. Quando você chegar no Japão, esse exame tem que ter até no máximo 72 horas. Não é 72 horas até você sair do seu país, é até você chegar no seu destino. Então, no meu caso, eu fiz esse exame no mesmo dia que eu fui viajar. Então, eu não precisei me preocupar com isso, porque a minha viagem durou em torno de 45 horas. Então, tava tranquilo para poder chegar aqui no horário, né? No limite de horário. Tava certinho, eu não precisei me preocupar com isso. Tá bom. Falei pra caramba da documentação, tô olhando aqui a minutagem do vídeo e já tá enorme. Provavelmente esse vídeo vai ficar bem grande, mas eu preciso terminar ele. Agora sim, eu vou começar a falar mais da viagem. Minha viagem começou no dia 23 de novembro, aí no Brasil. Eu acordei nesse dia... Eu acordei não, né? Eu não dormi nesse dia, mas eu levantei, digamos assim, da cama às 4h30 da manhã e tomei um banho, me arrumei e fui no aeroporto com meu pai para fazer o teste do PCR. Eu decidi fazer no mesmo dia da viagem, como eu disse para vocês, para dar tempo ali das 72 horas até chegar no Japão. Mas mesmo assim eu fui de manhã bem cedinho, que era para não dar nenhum erro. Como eu ia começar a minha viagem no aeroporto internacional do Rio, que é o Galeão, então eu dei uma pesquisada, vi que lá tinha um laboratório Albert Einstein para poder fazer, né, esse exame. E eu dei uma ligada, confirmei algumas informações, então acho bom, se vocês forem viajar também, acho bom vocês fazerem isso também, porque às vezes as informações e os requisitos podem mudar. Mas aí o que foi me informado era que era por ordem de chegada, não precisava preencher nenhum documento, era só chegar lá, pagar e fazer o teste. E o resultado ia sair em até no máximo 4 horas. E também, outra coisa muito importante é que o resultado ia sair em 3 línguas: português, espanhol e inglês. Então eu falei assim, perfeito, sai em pouco tempo, tá mais ou menos na mesma faixa de preço de outros laboratórios em outros lugares, que eu tinha dado uma pesquisada também. E aí por isso eu decidi fazer lá. Sobre o preço, foi R$ 135, se eu não me engano. Eu paguei na hora, eu acho que podia pagar no dinheiro ou no cartão, eu paguei no dinheiro. E realmente foi só chegar lá, preencher alguns dados meus no tipo um totem, tinha lá uma tela e você ia preenchendo os seus dados. Paguei, fiz o exame e foi isso. Eu voltei para casa com meu pai e fiquei lá aguardando. Eu só ia pegar o resultado quando eu voltasse pro aeroporto, na hora de viajar mesmo. Uma coisa que é importante que eu esqueci de falar, o consulado, ele dá um modelo de resultado de teste PCR para você preencher para quando chegar aqui no Brasil. No caso, eles dão esse modelo em várias línguas. E aí, por exemplo, tinha um modelo que era no mesmo modelo português e inglês, e tinha um que era inglês e japonês.
eles dão esse modelo para ficar meio um padrão, assim, né, para todo mundo que está indo para o Japão, porque existem várias clínicas pelo mundo e aí existem vários documentos e assim, preenchendo esse modelo, acho que fica mais fácil para eles verem, né, que você fez o resultado e verem que o resultado deu negativo. Mas o que acontece? Quando eu fui fazer esse exame, eu perguntei pro enfermeiro, não sei se é assim o nome, médico, que fez o meu exame, eu perguntei se eles podiam preencher para mim esse documento que era o modelo que o consulado tinha me dado. Mas eles falaram que não faziam esse tipo de coisa. Só que como o documento que eles davam saía em 3 línguas, inclusive em inglês, eu pensei, ah, tá tudo tranquilo, tá tudo ok, não vai ter nenhum problema. Beleza. Então eu fiz lá o exame, voltei para casa, tudo ok, tudo tranquilo. Tive meu último almoço lá com a minha família. Tirei um cochilinho de 3 horas, mas foi muito pouco. Daí eu me arrumei, saí de casa 1 hora da tarde e fui lá pro aeroporto de novo. O meu voo saía às 4h40 da tarde, se eu não me engano. Então, assim, eu fui com muitas horas de antecedência, que era justamente para não ter nenhum problema. Mas teve um problema. Teve um problema e quase me fez chorar lá na hora, mas que na verdade foi um problema que me ajudou muito, então eu sou muito grata por esse problema ter acontecido. O que acontece? Eu ia viajar, como eu falei, primeiro para São Paulo. E para fazer esse voo, eu ia pela Latam. Latam? Isso, Latam. E aí fui lá no guichê da Latam para fazer todo o procedimento de check-in. Eu tinha um papel que era um ticket virtual que a agência de viagens tinha me dado com a reserva de todos os meus voos. Eu cheguei lá, quando eu cheguei, os guichês estavam vazios, então eu fui atendida muito rápido. Olha a importância de você chegar cedo. Então eu fui atendida rapidinho, cheguei lá, mostrei esse ticket para ela, dei meu passaporte, e aí a moça, para ela, né, a moça que estava me atendendo. E aí a moça começou a pedir vários documentos que ela estava vendo que eram necessários para entrar no Japão. E ela tinha que confirmar ali que eu tinha esses documentos, porque se eu não tivesse tudo direitinho, eu nem embarcaria para São Paulo. Eu nem sairia do Rio, então ela tinha que confirmar tudo. Daí ela foi confirmando todos os documentos, etc. E aí chegou no teste do PCR, que eu tinha pego lá no laboratório assim que eu cheguei no aeroporto. E aí a moça tava olhando, e ela não tava achando onde que tava escrito o tipo de PCR que eu fiz, porque existem vários, mas como eu falei para vocês, o PCR que o Japão tá aceitando é o de saliva ou nasofaríngeo, que é o do cotonete. Então, precisava que essa informação nasofaríngeo, que foi o tipo de PCR que eu fiz, precisava que estivesse escrito no papel. E a moça não estava achando onde que estava escrito. Ela me pediu ajuda, perguntou se tem como me ajudar a ver onde que está escrito, porque essa informação é necessária e se você não tiver, você não consegue embarcar. Eu olhei, gente, eu juro que eu olhei o papel todinho e eu fiquei nervosa e eu não achei também essa informação. Eu falei, caraca, realmente não tá escrito qual foi o tipo de PCR. Aí ela começou a falar, olha, volta no laboratório, pede para eles escreverem, que não sei o quê. E eu fiquei assim, mas cara, mas eu acho que eles não vão fazer isso pra mim. Eu não sei, eu fiquei, nossa, gente, não tem nem como explicar. Eu fiquei pensando, mano, eu nem comecei a viajar ainda e as coisas estão dando errado, sabe?
Me deu muita vontade de chorar, mas aí eu dei papel pro meu tio, pro meu pai que estavam comigo, pedi para eles voltarem lá no laboratório, que era no andar de baixo, para eles poderem ver, né, se conseguiam resolver essa situação. Aí fiquei um pouquinho mais conversando lá com a moça. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou lá no laboratório ver se eu resolvo isso. E daí, quando eu voltar, aí a gente resolve. Ela falou assim, beleza, quando você voltar, é só vir aqui direto em mim, que eu deixo você fazer o seu check-in logo. Aí eu, ok. Fui lá no laboratório também. Quando eu chego, o meu pai e o meu tio falam: Mas Isabela, eles mostraram aqui pra gente no papel, tava escrito aqui em cima. E aí eu fui olhar, gente, e realmente tava escrito no papel do resultado, que era o nasofaríngeo, né? O tipo de PCR que eu fiz. E eu fiquei, cara, como que eu não vi isso na hora? Como? Me explica. Sério, foi mó preocupação, mó nervosismo, tudo isso, sendo que tava escrito no papel e eu não vi, e a moça também não viu, coitada. E aí, enfim, mas por que que essa situação foi boa? Porque é, esse laboratório acabou preenchendo para mim o modelo que o Japão tinha dado. E cara, isso foi muito, 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 muito útil. Porque quando eu cheguei no Japão, eu dei os dois modelos do resultado do PCR para as pessoas, né, que estavam pedindo para ver, e eles meio que ignoravam o resultado que o laboratório deu e tipo se focavam no modelo que era geral, sabe? No modelo que o consulado tinha dado. Então, eu fico me perguntando assim se eu teria tido algum problema caso eu não tivesse o modelo do consulado preenchido, sabe? Então, assim, por isso que eu sou muito grata por esse problema ter acontecido. Na hora foi um nervosismo só, quase comecei a chorar. Já comecei a imaginar que eu não ia ir pro Japão, mas depois deu tudo certo e foi muito útil. Então, muito obrigada, moça, que me atendeu naquele dia. Graças a você eu consegui esse modelo e muito obrigada a todo mundo do Laboratório Albert Einstein, porque todo mundo foi muito educado, todo mundo foi muito cooperativo comigo, sério mesmo. Poxa, fizeram o máximo possível para que eu não perdesse minha viagem, preencheram o modelo na maior boa vontade. Então, assim, gratidão, gratidão. Todo mundo que atendeu lá e que tava falando comigo, nossa, não tem nem como agradecer. Tô aqui no Japão também por causa de vocês, então, assim, muito obrigada, um beijo. Não sei nem se eles vão ver isso, mas deixo aqui registrado a minha gratidão. Enfim, depois disso tudo, voltei no guichê, consegui fazer o meu check-in, deu tudo certo. Despachei minhas malas, eu tinha direito a ir com duas malas de no máximo 23 quilos. Uma mala que eu levei tava com 21 quilos, se eu não me engano, e a outra tava com 17. Eu acho que foi isso. E além disso, eu tinha direito também, todo passageiro tem direito a ir com a bagagem de mão, né? Que no caso é uma mala menorzinha, tem as medidas certinhas na internet, é só vocês pesquisarem se vocês tiverem dúvida. Mas eu fui com essa mala de mão e a gente pode ir também com um artigo pessoal, que no caso eu levei a minha mochila. Então toda vez que eu entrava no avião, eu botava a minha mala em cima, né, no bagageiro de cima, e a minha mochila eu botava embaixo do banco da frente, porque esse é o certo. Beleza, né? Então despachei minhas malas no Rio mesmo e eu só ia ver essas malas lá no Japão quando eu tivesse feito todo o procedimento
né, eu ia poder pegar elas de novo, o que na verdade é muito bom porque eram 2 malas pesadas, mais uma mala de mão, mais uma mochila pesada. Então, se eu tivesse que ficar pegando as malas e fazendo o check-in delas toda vez que eu chegasse no novo aeroporto, ia dar muito trabalho, sério. Então eu fiquei muito feliz que fazendo check-in e despachando elas já no Rio, eu só ia precisar me preocupar com elas lá no Japão. E outra coisa também que foi boa é que lá no Rio mesmo, eu meio que já fiz check-in nos 3 voos que eu precisava fazer, que era para São Paulo, depois para Doha e depois para o Japão. A moça já me deu os bilhetinhos dos 3 voos, então eu não precisava fazer mais check-in em nenhum outro aeroporto. Era só eu mostrar esse bilhetinho e já estava tudo certo. Mas assim, esse foi o meu caso. Eu não sei se esse é o caso de todos os voos, de todos os aeroportos. Provavelmente devem ter outros lugares que são diferentes, então é sempre bom você se informar, tanto com relação ao check-in quanto às suas malas, né? Daí, depois disso, fiquei lá curtindo os últimos momentos com a minha família. Como eu falei, o meu voo para São Paulo saía do Rio às 4h40 da tarde. Então, o check-in começava provavelmente 1 hora antes da saída do voo, ou seja, 13h40. Então eu fiquei, né, esse tempinho aí conversando com a minha família, com meu namorado, com a minha amiga que foi lá me ver. Um beijo pra todo mundo. Chorei bastante. Ai, só de lembrar da vergonha, mas chorei bastante, abracei todo mundo, tirei foto. E aí deu o horário e eu falei assim, gente, preciso ir. Um beijo pra vocês. E fui lá, né? Passei pelo portãozinho de embarque, assim, que você tem que mostrar o seu bilhete, né? Que tem um código. Você tem que mostrar lá, aí a portinha abre, você passa. E eu fui passando, dando tchau pra minha família, assim, até não conseguir mais ver eles. E aí comecei a procurar pelo meu portão de embarque. Achei meu portão de embarque, fiquei lá esperando até poder entrar no voo. E assim, consegui entrar no avião super de boas. O voo para São Paulo, né? Do Rio para São Paulo é muito tranquilo e muito curto. Leva uns 45 minutos, no máximo 1 hora. Então eu cheguei lá em São Paulo por volta de 5h40 também. Então, assim, é muito curto, muito de boas. Eu fui dormindo porque eu tava morrendo de sono. E não tenho nem nada a comentar sobre isso, foi bem tranquilo mesmo. Quando eu cheguei em São Paulo, como eu falei, um pouquinho antes das 6 horas, eu não sabia o que fazer porque o meu voo de São Paulo para Doha saía de São Paulo às 3h50 da manhã. Ou seja, eu tinha aí mais ou menos umas 10 horas de espera no aeroporto. 10 horas, 10. Eu lembro disso e eu, sinceramente, eu não sei como que eu fiquei 10 horas sozinha lá esperando. Mas enfim, não fui eu que fiz a reserva dos meus voos, senão com certeza eu teria chegado em São Paulo mais tarde. Mas fazer o quê? Eu tinha que esperar. Então fiquei num lugarzinho lá, falando com a minha família, fazendo videochamada, mandando mensagem para um monte de gente, avisando que eu tava bem, que eu tinha chegado tranquilamente em São Paulo. E aí, quando deu umas 8 horas da noite, eu falei assim, vou comer alguma coisa, porque ainda tinha que esperar muito, né? Até 3h50. Então, vou fazer a minha janta. E aí eu comecei a andar pelo aeroporto totalmente perdida. Eu sabia que eu tinha que ir para o Terminal 3, que eu acho que é o terminal de voos internacionais, mas eu não sabia onde ficava esse Terminal 3. Então eu ia andando
olhando para todas as placas, tentando ver onde que estava escrito Terminal 3, Terminal 3, e não achava. E como eu estava super perdida e eu não queria passar vergonha, a minha técnica foi: eu parava em frente a alguma loja de comida, ficava fingindo que estava vendo o cardápio assim no telão e tal, mas em vez de ver o cardápio de verdade, eu ficava pensando comigo: nossa, tô perdida. Tá bom, eu acho que agora eu vou tentar ir para aquele lado ali pra ver se eu consigo achar alguma placa escrito Terminal 3. Tá bom, beleza, eu vou fazer isso. Aí eu pegava as minhas malas e ia pro lugar que eu tinha decidido que ia explorar pra ver se eu achava o lugar onde que eu tinha ir, onde que eu tinha que ir. Eu fiz isso várias vezes, por sinal. Eu tava lá perdida e aí não tive escolha, tive que pedir informação. E cara, eu sou uma pessoa que eu tenho muita vergonha de pedir informação. Eu tenho muita vergonha de pedir informação, mas é muito útil, cara. Eu não sei por que eu fico com vergonha. Quando eu pedi informação, eu conseguia me achar. Então, assim, não fico com vergonha. Peça informação para os outros, entendeu? Vai ser muito mais rápido, vai te poupar dor de cabeça, estresse. Então eu pedi informação pro moço lá, funcionário do aeroporto, e aí ele me explicou: "Ah, Terminal 3, só você ir por aqui". E aí eu ia, e toda vez que eu me perdia, eu pedia informação. Como eu tava procurando algum lugar para comer, eu achei o KFC, e aí eu falei assim: "Ah, é nesse mesmo que eu vou". Já conhecia mais ou menos, né, os hambúrgueres, as coisas que eles vendiam lá. Comprei meu lanchinho, gravei, ou pelo menos tentei gravar um vídeo explicando mais ou menos o que estava acontecendo ali. E assim que eu terminei de lanchar, devia ser no máximo umas 9 horas da noite, eu fui realmente procurar o Terminal 3, o bendito Terminal 3, e também onde que ia ser o meu voo. Então, estava perdida de novo, pedi mais informações, me ajudaram, consegui achar um andar ali onde o pessoal fazia check-in para os voos internacionais. O negócio é que, como eu falei para vocês, eu já tinha feito check-in no Rio para todos os voos que eu ia pegar. Então, eu não precisava fazer isso, eu só precisava achar o local onde eu ia fazer o embarque, né, para a área realmente de voos internacionais. Eu não sei como que eu vi, gente, porque é um portão enorme, amarelo, escrito embarque. E eu não tinha visto isso. E pra eu ver isso, eu precisei perguntar para outro funcionário do aeroporto onde que era. Daí ele me mostrou e eu fui lá. Então, de novo, eu passei o meu bilhetinho do voo para Doha, né, de São Paulo para Doha, lá no na maquininha, e aí a portinha abre, você passa e mais uma vez tinha o raio-x. Mais uma vez tinha lá os aparelhos para detectar, né, os metais e tudo mais. Tirei o notebook da mochila de novo, botei na esteirinha, passei, tava tudo certo. Só que dessa vez tinha uma coisa diferente, porque tinha tipo, eu não sei o nome, tipo Polícia Federal. Eu não sei o nome que dá, mas eram várias cabinezinhas assim, e aí você passa lá, mostra a sua documentação, seu passaporte, para eles verem se tá tudo certinho, né? Eu acho que é mais para ver assim, ah, você é brasileira mesmo, tá indo para fora, ou você é estrangeiro e tá saindo do Brasil, etc. Mas foi muito rápido, pelo menos para mim. Eu só mostrei o passaporte e o meu bilhete de voo, né, para Doha. A moça pediu para eu tirar o óculos e para eu abaixar a máscara rapidinho para ela confirmar se era o meu rosto mesmo, que tava ali igual o passaporte. E foi só isso, eu acho que eu não tive que fazer mais nada. E aí eu passei,
para a próxima etapa, que era o quê? Achar onde ia ser o portão do meu voo. Só que isso ainda era umas 9 e pouquinha da noite. E como falei, meu voo saía às 13h50 da manhã. Então, como estava muito cedo, ainda não tinha nos telões escrito qual era o portão que eu ia ter que fazer um embarque para o voo para Doha, no Catar. Então, o que eu fiz, né, para passar o tempo, foi caçar um lugar onde tivesse tomada, que por sinal tem muitos lugares no aeroporto de São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, tem muitos totemzinhos assim com tomada, várias tomadas e entradas USB para você carregar seus aparelhos eletrônicos. Só que o problema é que tinham muitos que não estavam funcionando. Para saber se tá funcionando ou não, você tem que ver se o totemzinho tá com uma luzinha vermelha acesa. Se tiver, tá funcionando. Se não tiver, é porque não tá funcionando. E até eu descobrir isso, eu testei muitos totens. Eu parava em vários lugares assim, do nada, no meio de um monte de gente e ficava lá testando. Ai, ai, mas eu consegui, depois de um tempinho, achar um totemzinho que estava funcionando e fiquei lá por horas, horas e horas, até conseguir carregar o meu celular, meu notebook. Fiquei usando o celular, falando com a minha família, sempre falando com meus amigos. Vi um filme inteiro na Netflix que eu tinha baixado para ver no voo, mas eu tive que ver no aeroporto mesmo, porque era muito tempo para ficar esperando lá. Até que, gente, aconteceu uma coisa. Sabe os alto-falantes que ficam no aeroporto falando assim, fulano de tal, por favor, compareça ao portão tal. Ou então, última chamada para o voo, tananana, com destino a Los Angeles, sei lá. Então, toda hora tinha esses avisos e às vezes eles chamavam o nome das pessoas que estavam atrasadas para o voo, etc., ou que precisavam fazer alguma coisa. E eu, toda vez que escutava, eu ficava, gente, que coisa, né? Ai, eu ia ficar com vergonha de chamarem meu nome no alto-falante. Nossa, que não sei o quê. Eu fiquei meio assim pensando, nossa, caraca, imagina se chamarem meu nome no alto-falante. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando deu meia-noite, eu tava morrendo de sono, porque como eu falei pra vocês, eu não tinha dormido. E eu tava, gente, meu olho tava fechando assim, eu não tava aguentando. Só que faltava pouco pro meu voo e eu não tenho coragem de deitar nos bancos lá do aeroporto pra ficar dormindo enquanto eu espero, sabe? Então eu liguei pro meu namorado, foi assim, cara, vamos ficar batendo um papo aqui, porque senão eu vou dormir. E a gente tava lá conversando, ele perguntando como é que estavam as coisas, como é que tinha sido a viagem. Quando de repente eu escuto, não sei o que, não sei o que, eu vou com destino a Doha. Aí eu falei assim, calma aí, cara, calma aí. Aí eu fiquei escutando o aviso, não sei o que, não sei o que, passageiros, fulano de tal. Isabela de Oliveira Silva, fulano de tal, compareça ao portão, tananana. E eu, meu Deus, meu nome foi chamado no alto-falante, cara, que é isso? E aí eu falei pro meu namorado, calma aí, me chamaram meu nome, eu não sei o que tá acontecendo, não sei se deu ruim, eu preciso ir lá nesse portão ver. E aí desliguei e saí correndo e fui lá no portão que eles tinham me chamado. E na verdade não era nada demais, eles só queriam confirmar minha documentação de novo, porque como eu ia viajar por uma nova companhia aérea, que era Qatar,
eles queriam revisar, né, toda a minha documentação para ver se estava tudo certinho mesmo. E eles queriam ver também se as minhas malas que eu tinha despachado já estavam com eles, né, com essa companhia aérea que é a Qatar. Então foi só isso, eu levei um susto à toa, porque não tinha com o que me preocupar, mas graças a isso eu fiquei acordada, porque depois disso eu não tive mais sono. Aí deu 3 horas da manhã, começou, né, a se formar a fila para embarcar no avião. Embarquei direitinho, estava filmando para vocês. Até eu chegar na entradinha ali do avião, eu estava filmando, só que aí a moça pediu para eu não filmar lá dentro, porque tinha passageiros que não gostavam. E aí, assim que ela falou, não sei o que, não filmar, aí eu, não, desculpa, tá? E desliguei. E pausei, né, a filmagem, desliguei. Só que depois disso eu fiquei com um pouco de medo de ficar gravando assim, dentro do avião e brigarem comigo de novo. Então a imagem ficou uma bosta, a filmagem, né? Eu não tava falando nada, não tava explicando as coisas direito. Eu filmava uns vídeos muito curtinhos. Mas foi isso. O voo em si foi muito tranquilo. De São Paulo para Doha foram 12 horas e 45 minutos, se eu não me engano. Basicamente 13 horas de viagem. É muita coisa, gente. É muita coisa. Mas deu tudo certo. Eu recebi, digamos que 3 refeições, né? Uma bem no início do voo, uma na metade do voo, que era só um lanchinho, na verdade, e uma no final do voo, já mais no final assim. Mas entre essas refeições, eles serviam suco toda hora. Então, eu não sou boba, né? Toda vez que eu me ofereciam alguma coisa, eu pegava. Podia ser só um suquinho, mas eu pegava. E aí, na verdade, o voo de São Paulo para Doha, ele saiu um pouco atrasado. Era para sair às 3h50 da manhã, mas se eu não me engano, saiu já era quase 5 horas da manhã. E eu fiquei um pouco preocupada porque o horário que eu ia chegar lá no Catar até o horário do meu voo do Catar para o Japão, assim, esse período de tempo era muito curto e eu fiquei preocupada do voo chegar muito atrasado e eu ter que correr assim e procurar o lugar onde ia ser o meu voo pro Japão e sair correndo, não sei o quê. Então eu fiquei um pouco preocupada com isso, só que acabou que o voo chegou no horário combinado no Catar, chegou às 11 horas da noite, só que tem essa questão da diferença de horário. Então, no Catar chegou às 11 horas da noite e o meu voo pro Japão saía às 2 horas da manhã. Então, por isso, né, que eu fiquei tão preocupada. E aí, minto, chegou às 11h30. O voo chegou às 11h30 lá no Catar. E aí, até o avião pousar direitinho e parar no local que deve parar para todo mundo sair e até todo mundo sair do avião demora um tempo. Então eu fiquei assim, caraca, cara, meu voo é às 2 horas da manhã. Tipo, eu sei que tinha pousado no horário combinado, mas ainda tava preocupada. E aí eu não achei que ia passar pelo raio-x de novo, mas tinha mais um raio-x. Eu saí do avião, fui andando um pedação, chegou no raio-x, tinha muita gente, então não foi tão rapidinho. E uma coisa que era diferente desse raio-x era que todo mundo precisava tirar o sapato. E aí foi muito engraçado, né? Porque tinha pessoas super chiques lá, mas todo mundo precisava tirar o sapato e botar na esteirinha para passar ali no detector de metais.
E outra coisa que foi diferente também é que quando eu passei na portinha ali para detectar os metais em mim, não apitou, não deu nada, só que mesmo assim eu fui, como é que eu digo? Verificada. Mesmo assim, a moça verificou, né, me apalpou tudo para ver se eu tava com alguma coisa e parece que eles estavam fazendo isso com todo mundo, né? Não foi só eu não, era todo mundo mesmo. E aí peguei minhas malas, fui correndo no telão para tentar achar onde ia ser o meu voo pro Japão. Consegui achar e aí fui correndo para esse local, né, onde ia ser o meu voo. Tive que andar muito, gente. Muito, 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 muito. Não consegui ver quase nada do aeroporto do Catar. Eu dei uma voltinha, vi só aquela estátua, sei lá, do urso que eu mostrei pra vocês no vídeo, que é super famosa, eu vi em vários vídeos no YouTube. Mas foi só isso, foi muito rápido. Acho que eu fiquei uns 5 minutos só passeando no aeroporto e logo depois eu já fui procurar o meu portão, porque senão eu ia perder o voo. Então eu fui correndo, eu andei muito, 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 muito. Eu não sei nem quantas. Eu não sei qual é o nome disso, mas sabe o negócio que você anda, que ele vai mais rápido? É tipo uma esteira que você anda e vai mais rápido. Cara, eu devo ter pego quase uns 10 negócios desse para poder ir mais rápido. Eu andei muito mesmo, gente. Aí, enquanto eu andava nessas esteiras, eu tava preocupada porque eu queria avisar para minha família que eu tinha chegado no Catar e que tava tudo bem. Só que para fazer login na internet do aeroporto, precisa botar algumas informações e aí eu, meu Deus do céu, e pega, né, o bilhete para ver qual vai ser o seu voo e bota suas informações, aí só depois de um tempo consegue usar a internet. E a internet tava meio ruim, eu acho, e eu mandava mensagem e eu recebi um monte de mensagem de várias pessoas. E aí nisso eu me perdi, eu tava seguindo em direção ao meu portão direitinho, e aí eu me perdi, tive que pedir informação mais uma vez, mas aí consegui achar o meu portão, mandei mensagem pra minha família falando, gente, vou no banheiro rapidinho, tô necessitada. E aí fui no banheiro, graças a Deus, o banheiro do Catar era assim um dos banheiros tipo, públicos, não sei bem assim, sabe? Mas era o mais limpo que eu já vi em toda a minha vida. De verdade. Não tinha uma sujeira no chão, tava sequinho. Não era aqueles banheiros de shopping que você entra e tá tudo molhado, não sei o que, mó nojeira. Não, gente, tava impecável, sequinho o chão, não tinha uma sujeira, não tinha nada. E eu precisava, além de fazer minhas necessidades fisiológicas, eu precisava trocar de roupa, porque o tanto que eu já tinha suado e o tanto que, sabe, que eu tava me sentindo suja, eu não consigo descrever pra vocês, porque até chegar no Catar a viagem já tinha sido muito longa, muito longa. Então, eu queria trocar de roupa, eu abri minha mala, minha mochila, tudo no chão do banheiro. E sem preocupação, porque o chão tava, como eu falei, tava limpinho. Troquei de roupa, e aí eu, na minha cabeça, achando que ainda ia ter um tempinho para poder falar com a minha família antes de entrar no avião pro Japão. Mas quando eu fui olhar, a galera já tava entrando no avião. E eu entrei no desespero. Eu, meu Deus do céu. Caraca, quase que eu poderia ter perdido meu voo. Não sei o quê. E tento falar com a minha família e não consigo fazer chamada porque tava dando ruim. E eu, caraca. E todo mundo querendo me ligar por chamada, vídeo chamada e não conseguia. Aí quando conseguiram,
eu não consegui prestar atenção direito na minha família, porque já já tava dando ali a minha vez de entrar e eu só consegui dizer que tava tudo bem, foi muito rápido, não consegui aproveitar nada do aeroporto do Catar, não conseguia olhar nada direito e já saí entrando no avião pro Japão, mas assim, não deu nenhum problema, graças a Deus, só que foi muito corrido. E aí, entrando no voo pro Japão, também fui pela companhia aérea da Qatar e também não tive nenhum problema, super tranquilo. Recebi lá as refeições bonitinho, eram muito gostosas, não ficava com fome. Então, assim, não tenho também muita coisa para comentar. Só que era muito ruim para dormir. Quem me conhece sabe que em qualquer lugar que eu encosto, eu tô dormindo. Eu não tenho esse problema. Mas no avião, gente, realmente, nesses 2 voos mais longos, eu não consegui dormir por nada. Tirava uns cochilos, mas era muito ruim. E olha que talvez algumas pessoas vão ver esse vídeo e vão brigar comigo. Mas nesses 2 voos, tanto para Doha quanto para o Japão, eu fui numa fileira sozinha, gente. Eu fui sozinha na fileira. Eu poderia ter deitado, mas eu não quis, porque não sei, mas eu não quis deitar. E agora que eu penso, eu acho que eu dei mole, porque se eu tivesse deitado eu teria dormido muito melhor. Mas já passou, já. Já passou, de repente quando eu voltar pro Brasil, eu vou ter coragem, né, de deitar lá no avião, mas enfim, o voo pro Japão durou umas 9 horas e meia e eu cheguei no Japão mais ou menos 6 horas da tarde no horário do Japão. E aí, chegando no Japão, é que começa, né, todo o processo para você mostrar toda essa documentação, eles verificarem lá um monte de coisa. E só nesse processo eu fiquei 4 horas dentro do aeroporto. 4 horas. Não foi rápido, eu já tava cansadona, morrendo de sono, cara. Assim, cansada não de, tipo, dor no corpo, esse tipo de coisa, mas cansada, sabe? Cansada e com sono, só precisava deitar em algum lugar assim, esticar minhas costas. Eu precisava tomar um banho, tava precisando, mas nesse processo de 4 horas dentro do aeroporto do Japão, que eu falei pra vocês, eu precisava mostrar meu passaporte toda hora, eu precisava mostrar todos os documentos que eu falei pra vocês no início do vídeo, precisei fazer teste de PCR de saliva para eles verificarem se eu estava infectada ou não. E graças a Deus o resultado deu negativo. E assim, se você estiver vindo pro Japão agora, não precisa se preocupar em, tipo, se perder dentro do aeroporto, porque sabe aquelas baiazinhas assim, tipo de fila de caixa de mercado, sei lá, que tem umas baias assim, umas fitas que vão separando as filas? Então, quando você chega no Japão, você só pode entrar dentro dessas. Você só pode andar dentro dessas fitas, sabe? Então, todo o caminho que você for fazer tá marcado com essas fitas. Então, assim, na verdade, não tem como você se perder. Essa era uma preocupação minha, mas realmente não tem como se perder, porque você não pode ir para lugares que não estejam com com essas fitas, sabe? Essa divisão. Mas enfim, fiz todo o procedimento. No final de tudo, eu passei tipo pela Polícia Federal, não sei se é esse o nome de novo.
tipo pela Polícia Federal do Japão, tive que apresentar meus documentos, aí eles pegaram minhas digitais e também tiraram uma foto do meu rosto e por fim eles me deram o meu, como que eu digo? O meu cartão de residência aqui no Japão. Então tá lá bonitinho com a foto que eu enviei no consulado do Rio de Janeiro para fazer o passaporte. É a mesma do cartão. E tá lá com o meu nome, tudo certinho. Eu fiquei bem feliz. E depois disso que eu recebi, né, o cartão de residência, a moça só falou assim: tá bom, tá liberada, pode ir, muito obrigada. E o segurança abriu a portinha e falou: ah, muito obrigada, não sei o quê. Eu desci uma escada rolante. Depois dessas 4 horas eu consegui pegar as minhas malas e sair no terminal de desembarque do Japão. E eu nem tava acreditando, cara, sério. Eu tava muito feliz. Tava feliz porque logo ali antes de eu sair sair pelo terminal de desembarque, eu precisava mostrar o passaporte mais uma vez e entregar um documento. E era um menino, né, que tava vendo isso e ele me elogiou porque ele viu que eu tava indo para a Universidade de Kanazawa. E ele falou: nossa, se você tá indo para lá é porque você é muito inteligente. E aí eu: não, que isso. Mas foi muito engraçado. E aí, quando eu saí pro terminal de desembarque, eu vi umas staffs da agência de viagem que estavam com uma plaquinha escrito Maxt, né? Estudante do Maxt, e aí eu fui direto nelas. Quando eu cheguei nas staffs, elas já estavam ali esperando vários estudantes estrangeiros. Quando eu cheguei perto delas, elas obviamente já sabiam que eu era uma desses estudantes. E elas tinham lá uma listinha com o nome de um monte de pessoas e elas pediram para eu achar lá onde que estava escrito o meu nome. Eu identifiquei lá meu nome. Elas me deram o bendito celular, que é esse daqui que eu mostrei para vocês. Pediram para eu digitar algumas informações que era para poder fazer login nesse celular, né? No celular não, no aplicativo que eu falei para vocês, que a gente fica recebendo as notificações. Depois disso, uma das staffs me levou para trocar dinheiro. Ela perguntou se eu queria trocar dinheiro, eu falei que sim. Eu tinha levado alguns dólares, que era o dinheiro que ia ser o suficiente, que vai ser o suficiente para eu viver aqui no primeiro mês do Japão, porque só depois do primeiro mês é que eu começo a receber minha bolsa de estudos. Então eu falei assim, nossa, quero sim, quero trocar dinheiro. E ela me levou numa maquininha. E sério, não era nenhum atendimento, não era tipo uma cabine assim com pessoas que ficam trocando dinheiro. Era uma máquina, tipo aquelas que você saca dinheiro dessa conta. Então, só que no caso você ia colocando, no meu caso, os dólares, e aí ia aparecendo, contando lá quanto que dava em ienes, que é a moeda do Japão. E no final de tudo, eu clicava lá para terminar e eu recebia todo o dinheiro da maquininha em ienes. Inclusive a maquininha dava moedas também. Então eu pegava minhas moedinhas, pegava as minhas cédulas, botava no envelopezinho que tinha também nessa maquininha e, cara, é isso, muito prático, muito fácil, não precisei falar com ninguém. Então, é muito bom, cara, muito bom isso. Depois disso, eu voltei ali pro local onde estavam os outros estudantes e tinha um motorista que ia me levar pro hotel, que é esse daqui. No caso, eu não sei porquê, mas eu vim sozinha com um motorista dentro de uma van. Eu consegui filmar só um pouquinho para vocês, porque o hotel era muito perto do aeroporto, muito, muito mesmo.
Por isso que em todos os vídeos que vocês forem ver enquanto eu estiver aqui de quarentena, sempre vai ter um barulho muito alto de avião, porque toda hora tem avião pousando ou decolando daqui. E, gente, foi basicamente isso. Basicamente, né? Eu falei coisa pra caramba, eu me enrolo pra contar, mas eu tentei explicar detalhe por detalhe de como foi a viagem. Como eu falei, espero que vocês tenham gostado de assistir. Espero que esse vídeo possa ser talvez útil para alguém que for viajar internacionalmente pela primeira vez, assim como foi a minha primeira vez. E espero que seja também útil para caso você venha para o Japão, né, agora também. E é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo super longo. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês continuem me acompanhando aqui no YouTube. Por favor, não se esqueçam de deixar o like, de comentarem aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu posso tentar responder. E, por favor, se inscrevam no canal para poder ver os próximos vídeos. É isso, tchau, tchau.